Olá, queridos estudantes da rede pública do estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, pessoal, galerinha, hoje nós vamos trabalhar um outro assunto dentro da temática que a gente está vendo até o momento. Começamos a trabalhar a unidade 2, vendo sobre a democracia lá na Grécia Antiga. Depois fomos para o pensamento dos sofistas e de Sócrates, que também envolve todo o contexto todo o contexto democrático lá na Grécia Antiga. E agora nós vamos trabalhar outros dois pensadores gregos, Platão e Aristóteles. Então vamos ver o que nós temos para a nossa aula hoje. Vamos lá? Olha só, dando continuidade à temática sobre a filosofia grega clássica, estaremos trabalhando o pensamento de Platão e Aristóteles. A aula está dividida em dois momentos: Platão, alicerce da filosofia ocidental, e Aristóteles, a base do pensamento lógico-científico. Como habilidades para a nossa aula temos as seguintes: analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis, e problematizar hábitos e práticas individuais e coletivas de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais e comunidades com diferentes características socioeconômicas, e elaborar ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável. Pessoal, então temos aí a filosofia grega clássica. Vamos adentrar no pensamento de Platão e Aristóteles, mas como eu falei para vocês, vamos analisar o pensamento deles dentro daquele contexto que a gente está trabalhando nessa unidade 2, que é o surgimento da democracia grega, onde já vimos o pensamento dos sofistas, a importância do pensamento dos sofistas lá na Grécia Antiga. Vimos também, na aula passada, o pensamento de Sócrates dentro do contexto histórico. E agora vamos para os pensamentos de Platão e Aristóteles. Então, olha só, continuando, vamos ver nesse momento um pouco da vida de Platão. Nascido em Atenas, Platão ele pertencia a uma das mais nobres famílias atenienses. O verdadeiro nome de Platão era Aristócles. O termo Platão, muitos atribuem o nome dado a ele pelo fato dele ter ombros largos. Então ele tinha um corpo muito largo, então por isso que chamavam ele de Platão, mas o verdadeiro nome dele era Aristócles. Só que dentro da filosofia a gente conhece mais como Platão. Ele foi discípulo de Sócrates e ele considerava o mestre o mais sábio e o mais justo de todos os homens. Então Platão considerava o seu mestre Sócrates o mais sábio e o mais justo de todos os homens gregos. Depois da morte de seu mestre, Platão ele viajou por inúmeras cidades. E durante essas viagens, como ele conheceu vários territórios, várias culturas, línguas diferentes, tudo isso, conhecimentos também, ele ampliou seus horizontes culturais e amadureceu suas reflexões filosóficas. E ali por volta de 387 a.C., ele retorna a Atenas e vem a fundar sua própria escola filosófica, a chamada Academia. Construída nos jardins, olha só, ela foi construída nos jardins por seu amigo Academos. Então, essa academia foi construída nesse jardim e da qual Platão deu o nome de academia, de uma certa forma, homenageando seu amigo Academos. E seu pensamento é tão vasto e sua influência tão importante que deram origem a uma expressão famosa que diz o seguinte:
toda a filosofia ocidental são notas de rodapé a Platão. Ou seja, é como se dissesse, depois de Platão, os pensamentos que vieram posteriores a eles são somente nota de rodapé. Ou seja, Platão, o pensamento dele foi muito importante naquela época da história e até hoje continua sendo importante, porque todo o contexto filosófico, independente de qual área a gente vai estudar dentro da filosofia, a gente sempre parte dos pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos eles têm uma base científico-filosófico, da qual toda a área do conhecimento da filosofia começa estudando por esses pensadores. Vamos continuar no texto para avançarmos no nosso pensamento. Pessoal, agora vocês vão ver uma matéria jornalística que fala sobre a biografia de Platão. Vamos então ver esse videozinho. Platão foi um importante filósofo grego, considerado um dos mais influentes da época. Ele nasceu em Atenas no ano de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Integrante de uma família rica de aristocratas, Platão deu início aos seus trabalhos filosóficos logo depois de conhecer e se tornar seguidor de Sócrates, outro importante filósofo. Ele fundou da Academia uma escola de filosofia que tinha o objetivo de desenvolver as ideias e pensamentos socráticos. Platão valorizava os métodos de debate e conversação como formas de alcançar o conhecimento. Segundo o filósofo, o homem vivencia duas espécies de realidade: a inteligível, que se refere à vida concreta, e a sensível, que está ligada ao universo das percepções. Então, deu para pegar mais ou menos um pouquinho de quem foi Platão? Olha só, agora nós vamos dar continuidade ao pensamento dele, vendo o dualismo platônico. O que é dualismo? Pessoal, vocês já estudaram lá na unidade 1 sobre os pré-socráticos, certo? Platão vai analisar o pensamento de dois filósofos pré-socráticos, Parmênides e Heráclito. Parmênides e Heráclito, eles têm pensamentos totalmente contrários. E é partindo desse princípio que Platão ele vai pensar uma proposta para analisar o pensamento desses dois filósofos dentro agora de uma nova roupagem, que é o contexto que Platão vai dar, o pensamento chamado sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. Mas vamos analisar melhor o pensamento deles. Olha só, conforme temos aí no texto, Platão ele enfrenta inúmeros impasses criados pelos pensamentos, olha só, dos filósofos Parmênides e Heráclito, sobre o problema da permanência e da mudança, da unidade e da multiplicidade. Vocês se lembram o que Parmênides e Heráclito diziam? Vamos recordar um pouquinho aí. Tentem relembrar o que esses filósofos falavam. Parmênides, por exemplo, dentro do contexto da busca da arqué, Parmênides dizia: o ser é e não pode não ser. Estão lembrados disso? Então, quando Parmênides fala que o ser é, ele trabalha o conceito da eternidade. Então, para Parmênides, esse elemento primeiro que deu origem a tudo, sempre existiu e sempre vai existir. Ele não foi criado, não tem início nem fim. Já Heráclito, por sua vez, trabalha o conceito do movimento, quando ele diz: tudo flui, tudo está em movimento, nada dura para sempre. Por isso, ninguém pode tomar banho duas vezes no mesmo rio. Então, Heráclito ele vai trabalhar esse conceito do movimento, do devir, do movimento. Então, Parmênides e Heráclito, eles começam a ser analisados, o pensamento deles, agora por Platão. Platão vai trabalhar todo esse contexto do movimento e da eternidade, da qual temos aí o dualismo platônico, que vai surgir duas vertentes de pensamento no pensamento platônico. Vamos continuar para analisarmos melhor essas vertentes? Em sua doutrina,
Isso falando agora de Platão. Conhecida como teoria das ideias, Platão ele procurou resolver esse impasse da permanência e da mudança em Parmênides e Heráclito. E Platão propôs uma ontologia dualista. Ontologia, dentro do contexto filosófico, é o estudo do ser enquanto ser. Para Platão, existem duas realidades diametralmente opostas. Olha só, a primeira realidade é o mundo sensível e a segunda realidade será o mundo inteligível. Mundo sensível para Platão é aquele mundo que a gente percebe através dos nossos sentidos, com o uso dos nossos sentidos. E o mundo sensível corresponde à matéria e compõe-se das coisas como as percebemos. Olha só, o mundo sensível corresponde à matéria e compõe-se das coisas como nós as percebemos na vida cotidiana. E como nós percebemos essas coisas? Como eu falei agora há pouco, através dos nossos sentidos. As quais essas coisas, elas surgem e desaparecem continuamente. Assim, as coisas e os fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis. Ou seja, ele apresenta, dentro desse contexto, o mundo de Heráclito. Pessoal, olha só. Mundo sensível para Platão. Platão vai dizer que tudo aquilo que nós percebemos através dos nossos sentidos, isso quando ele vai trabalhar a teoria do conhecimento, por exemplo. Teoria do conhecimento é um tema do segundo ano que vocês vão ver. Mas já vamos tentar entender o pensamento de Platão. Mundo sensível. Platão vai dizer, é esse mundo em que nós vivemos. Esse mundo da qual nós pertencemos. Esse mundo ele está em constante movimento. As coisas, por exemplo, nós seres humanos, nascemos, um dia vamos morrer. Tudo que existe um dia vai acabar. Do jeito como a gente está vendo, tudo vai acabar, as coisas mudam. Por exemplo, tem as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, tem o dia, tem a noite, tem todos esses fatores que a gente percebe com os nossos sentidos. Então Platão diz, tudo aquilo que é percebido pelos nossos sentidos está propenso à mudança. E a mudança não nos leva ao verdadeiro conhecimento. Por isso que Platão vai dizer que o mundo sensível, ele é um mundo que está em constante mudança, que ele é um mundo mutável, ou seja, está em um processo de mudança e ele é corruptível, ou seja, ele vai acabando-se. O mundo mesmo ele vai se modificando e as coisas que hoje existem, amanhã podem não mais existir. Uma planta, uma árvore que dá seus frutos, os frutos eles passam por um processo de mudança, vão crescendo, amadurecendo, e se não for colhidos, eles apodrecem. Então, todo esse processo da mudança faz com que nós percebemos através dos nossos sentidos. E Platão vai dizer o seguinte, não podemos confiar plenamente nos nossos sentidos, porque muitas vezes eles nos enganam. Então, pelo fato dos sentidos e do mundo sensível passar por esse processo de mudança, da qual ele assemelha com a filosofia de Heráclito, ele vai dizer, não podemos obter o verdadeiro conhecimento através do mundo sensível. Então, vamos agora analisar o mundo inteligível, para tentarmos compreender melhor o pensamento do filósofo Platão. Mundo inteligível corresponde às ideias que para Platão e também para Sócrates são sempre as mesmas para o intelecto, de tal maneira que nos permitem experimentar a dimensão do eterno, não mais a do sensível, mas a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. Então, dentro desse conceito, as ideias, elas permitem contemplarmos toda essa dimensão da eternidade
do imutável, daquilo que não muda, ou seja, daquilo que é perfeito. Então, dentro desse conceito, Platão ele vai dizer as ideias, quando ele fala as ideias, ele aborda o pensamento racional, porque, de acordo com o pensamento de Platão, o nosso corpo, esse corpo aqui, ele pertence ao mundo sensível. O nosso corpo ele passa por um processo de mudança durante toda a nossa vida. Então, o corpo ele pertence ao mundo sensível. Mas a nossa alma, a alma que habita dentro de nós, antes de vir habitar o nosso corpo, quando nascemos, a alma ela pertencia ao mundo inteligível. Então, a alma, para Platão, ela contempla tudo aquilo que é perfeito. Ou seja, vimos aí a dimensão que Platão fala lá no mundo inteligível, temos a dimensão do eterno, do imutável, da perfeição, da verdadeira beleza. Então, Platão ele vai dizer, a alma, antes de habitar o nosso corpo, ela habitava nesse mundo inteligível. E quando a alma vem lá do mundo inteligível para o meu corpo, ela traz consigo todo esse conhecimento. A alma, pelo fato de ter contemplado tudo isso, ela traz o conhecimento dentro de si. É mais ou menos que nem o pensamento de Sócrates, que nós vimos na aula passada. Para Sócrates também, o conhecimento está dentro de nós. Ele só precisa ser gerado, ser gestado. Que Sócrates ele vai dizer... Na aula passada nós vimos o pensamento dele. Sócrates vai dizer, o conhecimento ele é que nem uma mãe quando está gestante, uma mulher quando ela está grávida. Ela gesta um filho dentro do seu ser. E tanto para Platão como para Sócrates, o conhecimento também, ele necessita ser gestado dentro de nós. Porque o conhecimento vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Se viesse de fora para dentro, Platão iria dizer que o conhecimento se dá através dos nossos sentidos. Mas ele não fala isso. Ele diz que os sentidos podem nos levar a um conhecimento falso. Então, para Platão e para Sócrates, o conhecimento ele já está em nós, em nossa alma. E ele precisa ser gestado, assim como um filho, para que ele possa nascer. Então, temos que gestar o conhecimento dentro de nós. Vamos dar continuidade no texto para a gente analisar mais fatos sobre o pensamento de Platão. Todas as ideias que nós temos, elas derivam da ideia do bem. A concepção dualista de Platão, conhecida como teoria das ideias, opera uma mudança radical. Olha só. Ao situar o ser verdadeiro, esse ser que é transcendente, fora ou separado do mundo sensível. Então, para Platão, como eu estou dizendo já para vocês, o conhecimento ele não está nesse mundo sensível. O verdadeiro conhecimento vem lá do mundo inteligível para Platão. Porque a alma, quando vem habitar o nosso corpo, ela já traz esse conhecimento. Só que a gente necessita, aqui no mundo sensível, gerar esse conhecimento que está dentro de nós. E como que eu vou gerar esse conhecimento? Utilizando-me dos meus sentidos? Não. Para Platão, a única forma que ele... Olha só, Platão, ele era, além de filósofo, ele era matemático. E ele vai dizer, uma das formas de desenvolvermos o conhecimento, o verdadeiro conhecimento, é através dos conhecimentos da matemática. Porque a matemática opera com cálculos racionais. Então, olha só, a importância da matemática para o pensamento de Platão. A matemática, ela opera com cálculos racionais. Então, eu não necessito dos sentidos para operar a matemática em minha mente. Eu preciso desenvolver a matemática. Então, a matemática é um princípio racional e que, para Platão, ela nos ajuda a alcançar o verdadeiro conhecimento. Vamos adentrar ainda mais no pensamento dele? Vamos voltar no texto, que ele diz o seguinte. Olha só, um conceito do pensamento de Platão. Demiurgo e o mundo.
que é essa palavrinha demiurgo? Apesar do seu dualismo, Platão ele supõe, olha só, a existência de uma terceira realidade. Além do mundo sensível e do mundo inteligível, temos essa terceira realidade, a qual opera apenas na criação do mundo, que é o demiurgo, é essa terceira realidade. Como argumenta o filósofo no diálogo Timeu, tudo o que foi gerado teve um princípio gerador, uma causa. Assim como nós vimos lá na filosofia pré-socrática, tudo o que foi gerado, tudo que existe no mundo, teve um princípio gerador, uma causa inicial. O universo, que Platão vai dizer que é o mundo sensível, teria surgido por obra de um demiurgo, palavra de origem grega que significa aquele que faz, aquele que constrói. E para construir o universo, o demiurgo platônico agiu como um artesão, buscou as ideias eternas do mundo inteligível, essas ideias seriam um modelo, e ele deu forma à matéria indeterminada, criando assim o mundo sensível. Então, o demiurgo, de acordo com o pensamento de Platão, ele busca as ideias perfeitas lá no mundo das ideias, tudo aquilo que o demiurgo ele vai criar o nosso mundo a partir desse conceito da eternidade que ele percebe lá no mundo inteligível. Então ele pega as ideias que estavam presentes no mundo inteligível. De acordo com o pensamento de Platão, existiam os dois mundos, o mundo sensível, ou melhor, existia o mundo inteligível, que ele é um mundo superior ao nosso, e o demiurgo, que é o construtor do universo, ele pega as ideias e a partir dessas ideias ele cria todo o universo. Então, para Platão, as ideias são a perfeição das coisas, porque eu tenho a ideia do que seja o amor, mas conseguimos viver de fato aqui em nosso mundo o que é o amor? Temos a ideia, por exemplo, do que é a bondade, mas vivemos de fato aqui nesse mundo a bondade? Platão vai dizer que não, mas temos uma ideia do que seja a bondade. Temos a ideia do que seja a verdadeira justiça, mas nós vivemos de acordo com essa justiça? Platão vai dizer que não, mas nós temos a ideia do que ela seja. Temos a ideia do que seja a verdadeira política, o bem comum para todos, um bem-estar social para todos. Temos a ideia do que seja a ética e da moral. Temos a ideia do que seja a verdadeira beleza. E mesmo assim, a gente não consegue viver de fato tudo isso aqui em nosso mundo. Então, Platão vai dizer, nós temos a ideia das coisas, mas aqui nesse mundo a gente não consegue viver de fato a ideia do que seja essas coisas. Temos a ideia do que seja a preservação ambiental, por exemplo, da natureza, da importância da natureza para a vida do homem. E mesmo assim, a gente não consegue preservar e nem cuidar da natureza. Então, são conceitos que Platão vai dizer que o homem ele tem a ideia de como a coisa deveria funcionar. Temos a ideia, mas mesmo assim a gente não consegue fazer com que essa ideia ela venha a funcionar de fato, ok? Vamos continuar no nosso texto para darmos continuidade e abranger mais coisas. Agora vamos para o processo do conhecimento no pensamento de Platão. Platão propõe que, olha só, conhecer a verdade implica um processo de uma passagem progressiva. Passagem essa que sai do mundo sensível, que Platão vai dizer é o mundo de sombras e aparências, para o mundo das ideias, das essências ou seres verdadeiros. Então temos que fazer essa passagem do mundo sensível,
que é o mundo percebido com os nossos sentidos, para o mundo inteligível, que é o mundo percebido somente com a nossa razão. A primeira etapa desse processo é dominada, pelas impressões ou sensações, advindas dos nossos sentidos. E os sentidos, eles são responsáveis pela nossa opinião, que no grego opinião se chama doxa. Então, o primeiro processo é esse: sair da sensação das impressões advindas pelos nossos sentidos para alcançarmos o conhecimento autêntico. E esse conhecimento autêntico, ele deve ultrapassar o plano da opinião e deve penetrar na esfera racional da sabedoria, que é o mundo das ideias. É aquilo que eu falei agora há pouco, pessoal. Platão, ele parte do princípio que os sentidos, o mundo sensível, ele nos fornece impressões, sensações falsas. Ou seja, o conhecimento obtido pelos nossos sentidos, eles não são válidos, não são verdadeiros, porque pode ser que os sentidos me enganem. Então eu tenho que ultrapassar, sair do conhecimento sensível e atingir o conhecimento racional. E uma das possibilidades para atingir esse conhecimento racional é através da matemática, desenvolver cálculos matemáticos, ou seja, fazer com que eu consiga raciocinar sem que para isso necessite dos sentidos. Uma vez que eu consigo desenvolver a minha razão, assim eu estarei trabalhando de uma forma para atingir o mundo inteligível. Vamos continuar na leitura ainda para analisarmos outras situações. Então, o método proposto por Platão para atingir o conhecimento autêntico, ou seja, a episteme, é a dialética. Assim como Sócrates fazia, que nós vimos na aula passada, dele conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas percebessem que elas estavam erradas. Então, Platão ele propõe também esse método, a dialética, o diálogo. É através do diálogo que eu vou eliminando os erros da minha vida e vou chegando ao verdadeiro conhecimento. Olha só, que nem aqui fala no texto. A dialética, ela consiste na contraposição de uma opinião à crítica que podemos fazer dela. Ou seja, na afirmação de uma tese qualquer, tese dentro desse conceito é uma verdade. Eu tenho uma verdade qualquer. Eu vou fazer o seguinte, eu vou negar essa verdade. Tenho a negação dessa tese. Então, eu tenho a tese, vou negá-la com a antítese, a antitese. Com o objetivo de purificá-la dos erros e equívocos, permitindo uma ascensão até as ideias verdadeiras. Pessoal, a questão aqui é a seguinte. Eu tenho uma verdade estabelecida por aí. Independente de qual verdade seja, o que Platão propõe? Vamos pegar essa verdade que está estabelecida e vamos ver se de fato ela é uma verdade. Então vamos jogar em cima dela a antítese ou a antitese. Vamos negá-la. Só que não é ficar somente na negação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou analisar essa verdade para ver se de fato ela é verdadeira ou não. Eu vou purificá-la dos erros e das opiniões. Vou tirar delas os erros e as opiniões que haviam. E no resultado final, se de fato eu conseguir purificá-la de todos os erros e equívocos, eu consegui chegar a uma verdadeira verdade. Que é isso que Platão propõe. Retirar os erros e equívocos, e isso vai permitir, os erros e equívocos para Platão, ele se dá através do mundo sensível. E me voltando somente para as ideias, eu posso chegar ao mundo inteligível. Vamos continuar então na leitura, olha só. Nesse processo, vamos recordando as verdades eternas, olha só, recordando as verdades eternas e imutáveis lá do mundo inteligível que já haviam sido contempladas por nossa alma
no mundo das ideias, antes da nossa existência material. O conhecimento verdadeiro, a episteme, para Platão, é uma imagem do passado, ou seja, uma reminiscência da alma. Reminiscência é uma palavra de origem grega, significa recordar, rememorar, uma recordação. Então a alma, ela faz esse processo da recordação. Pessoal, vamos ver agora a alegoria da caverna. Analisem essa imagem aqui, ó. Temos essas pessoas aqui que elas estão acorrentadas. Temos essa parede daqui, ó. Temos o fogo. Isso daqui é vamos pensar que é uma caverna. E temos essas imagens aqui, e essas imagens, através do fogo, são projetadas lá na parede. E olha só, o mito da caverna está presente no livro 7º da obra A República. Agora analisem o seguinte: pessoas estão acorrentadas em uma caverna desde a infância. Elas sempre viveram acorrentadas, nunca saíram da caverna, de modo que enxergam apenas a parede ao fundo. Aqui, ó, as pessoas estão acorrentadas aqui a vida inteira e elas enxergam somente a parede ao fundo, no qual são projetadas sombras, que eles pensam ser a realidade. Trata-se da sombra de marionetes. Aqui estão as marionetes, empunhada por pessoas atrás de um muro que também esconde uma fogueira. Aqui está essa fogueira e aqui estão as pessoas através do muro. Se um desses indivíduos que estão aqui acorrentados, ele conseguisse quebrar as correntes que lhe prendem, ele se solta das correntes e ele sai para fora da caverna para contemplar à luz do dia os verdadeiros objetos. Ao regressar à caverna e comunicar aos seus companheiros o que havia visto lá fora da caverna, estes que ainda continuaram aprisionados tomariam essa pessoa por louco e não acreditariam em suas palavras. Então temos essa situação aí. Vamos pensando. O mito da caverna de Platão, ele representa as etapas da educação de um filósofo que, desde a saída do mundo das sombras, que é o mundo lá dentro da caverna, até chegar ao conhecimento verdadeiro. Então ele sai de dentro da caverna e contempla a realidade que está fora da caverna. Após essa experiência, ele deve voltar ao interior da caverna para orientar os demais e, além disso, assumir o governo da cidade. Vamos entender melhor o pensamento disso. A análise da alegoria, ela pode ser feita pelo menos em 2 pontos de vista: o político e o epistemológico. Dentro do plano político, aquele que contempla a verdade, ou seja, aquilo que está fora da caverna, é o filósofo político, o único, segundo Platão, que possui a arte de governar, porque ele contemplou a verdade. Então ele sabe o que é a verdade e ele vai procurar trazer essa verdade para o seu povo. E o epistemológico, como o filósofo não mais se engana com as aparências essas das sombras dentro da caverna, ele deve voltar para despertar nos outros o conhecimento verdadeiro, mostrar para os demais a verdade. Pessoal, vamos agora adentrar no pensamento do filósofo Aristóteles. Nascido em Estagira, na Macedônia, Aristóteles foi um dos mais expressivos filósofos gregos da antiguidade. Ele foi filho de Nicômaco, na época médico do rei da Macedônia. O pai de Aristóteles era médico do rei da Macedônia. E Aristóteles herda do pai o interesse pelas ciências naturais, ciências da natureza. Olha só. Aos 18 anos, ele foi para Atenas e ingressou na Academia de Platão, onde permaneceu cerca de 20 anos.
Após a morte do mestre, após a morte de Platão, ele deixa a academia e ele parte para a Ásia Menor. Pouco tempo depois, Aristóteles foi convidado por Filipe II, rei da Macedônia, para ser professor de seu filho, Alexandre. Alexandre, que dentro da história veio ser chamado de Alexandre o Grande. E Aristóteles ele regressa a Atenas anos depois e funda a sua própria escola filosófica, que passou a ser conhecida como Liceu, em homenagem ao deus Apolo Lício. Agora vocês vão ver uma matéria jornalística sobre a biografia de Aristóteles. Vamos lá então? Aristóteles nasceu em Estágira, na Grécia, no ano de 384 a.C. e morreu vítima de câncer abdominal em 322 a.C. Era filho do médico Nicômaco e o nome da mãe de Aristóteles a história desconhece. Com boas condições de estudo e influenciado pela profissão do pai, o filósofo tinha um gosto especial pela natureza e pelo método de observação e experimentação. Aos 17 anos foi enviado para estudar na Academia de Platão, em Atenas, onde permaneceu aproximadamente 20 anos. As investigações filosóficas de Aristóteles deram origem a diversas áreas do conhecimento, como biologia, zoologia, além das disciplinas filosóficas como a ética, a teoria política, a estética e a metafísica. As obras de Aristóteles que sobreviveram foram obtidas a partir de anotações do próprio autor para as aulas que ele lecionava, de textos didáticos e de anotações. Duas obras se destacam: Organon e Ética a Nicômaco. E então, conhecer um pouquinho mais do pensamento desse filósofo Aristóteles, vamos adentrar no pensamento dele então? Vamos lá? Vamos analisar o conceito da sensação. Sensação, essa que Aristóteles vai dizer, quando a gente usa o termo sensação, é tudo aquilo que é percebido pelos nossos sentidos. Da sensação ao conceito. Segundo Aristóteles, a finalidade básica das ciências seria desvendar a constituição essencial dos seres, definindo-as em termos reais. Aristóteles, ele rejeita a teoria das ideias de Platão. Para ele, a observação da realidade do mundo sensível por nossos sentidos leva-nos à constatação da existência real de inúmeros seres individuais concretos e imutáveis. Então, diferente de Platão, que parte do mundo inteligível, para Aristóteles, tudo se dá aqui no mundo sensível, da qual ele aborda o método indutivo. Para ele, a ciência deveria partir da realidade sensorial, ou seja, uma realidade empírica, percebida pelos nossos sentidos, para buscar nela as estruturas essenciais em cada ser. A partir da essência do ser individual, olha só, a partir da essência do ser individual, devemos atingir sua essência, seguindo um processo de conhecimento que caminha do individual e específico para o universal e genérico. Então, partir do individual para o universal, que é o método indutivo. A finalidade da ciência deveria ser a compreensão do universal, visando estabelecer definições essenciais que possam ser utilizadas de um modo generalizado. O método, a indução, que é uma operação mental que vai do particular ao geral. Representa o processo intelectual básico de aquisição de conhecimento. É por meio do método indutivo que o ser humano pode atingir conclusões científicas conceituais de âmbito universal. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o método indutivo ele é muito utilizado dentro das ciências naturais. A pesquisa científica, a ciência nos dias de hoje, por exemplo, eles seguem o princípio do método indutivo. Vamos continuar no texto ainda? Vamos lá? Que a nossa aula já está finalizando.
Vamos ver então o ilemorfismo teológico. Aristóteles, ele formula uma teoria da realidade que ficou conhecida como ilemorfismo teleológico. Essas palavrinhas aí não é conhecido por vocês, ilemorfismo, mas ela foi criada por Aristóteles, essa ilemorfismo, e diz o seguinte: todos os seres corpóreos, tudo aquilo que possui corpo, todos os seres corpóreos são compostos por matéria e forma. E para explicar essa teoria, é preciso relacionar os conceitos à sua física e à sua metafísica. Se observarmos a natureza, por exemplo, percebemos que ela tem ciclos constantes e irregulares. As plantas e os animais nascem, crescem e morrem. Cada organismo constitui um todo orgânico ordenado e coeso. E para Aristóteles, o inteligível ele não está separado da realidade concreta. Percebemos isso, toda essa mudança na natureza, e ela vai fazendo com que a gente conheça essas transformações. Vamos analisar o conceito de matéria e forma aqui. Aristóteles foi um grande observador da natureza e achava que o sensível e o inteligível deveriam estar unidos e não separados como em Platão. Para ele, as coisas são o que são em sua própria natureza. O ser verdadeiro, ele deve ser imanente. Para Aristóteles, todas as coisas estariam constituídas de dois princípios inseparáveis: matéria e a forma. Matéria, o princípio indeterminado dos seres, mas que é determinável pela forma. E a forma, o princípio determinado em si próprio, mas que é determinante em relação à matéria. Pessoal, vocês podem achar que isso é difícil, matéria e forma, mas olha só. Tudo o que existe é composto de matéria e forma. Vamos analisar rapidamente essa estátua aqui. É a forma que faz com que as coisas sejam o que elas são, enquanto a matéria constitui apenas o substrato que permanece. Olha só. Matéria. De que essa estátua aqui poderia ser feita? De mármore, de madeira, de pedra ou de algum material. Qual é a forma que foi dada a ela? Seria um pássaro? Uma ave? O homem? Ou o quê? Então, esse é o conceito de matéria e forma. Matéria é do que as coisas são feitas e a forma, qual é a forma que ela representa, que ela tem. Nos processos de mudança, é a forma que muda. A matéria, ela sempre permanece a mesma. Exemplo, um anel de ouro. O anel é a forma que foi dada. O ouro é a matéria. Eu poderia, por exemplo, pegar esse anel, que tem a forma de um anel, e transformá-lo em um pingente ou uma corrente? Posso. Mas eu posso trocar a matéria? Não, não posso. Então, ato e potência. Aristóteles também retoma o problema da permanência e da mudança entre Heráclito e Parmênides, que vai dizer rapidamente, sem questionar o estatuto da mudança em si, procurou analisar a realidade que muda, entendendo que o movimento existe e que não se encontra fora das coisas. O que é o ato? O que é a potência? Ato é a manifestação atual do ser. Aquilo que o ser é, por exemplo, a semente é, em ato, uma semente. Mas essa semente em potência temos as possibilidades de ser, ou seja, é aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Então, em ato eu tenho a semente em si é um ato, mas em potência ela pode vir a ser uma árvore. Pessoal, olha só, a gente vai ficando por aqui, mas não saia daí que a aula continua, ok? Até breve!